seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que de mais importante aconteceu na última semana. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Uma semana de caos entre a maior parte das gigantes de tecnologia no mundo. A Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou um resultado decepcionante e viu o lucro despencar mais de 50%. A Amazon volta a lucrar no terceiro trimestre, mas a previsão de vendas fracas no fim deste ano provocou o desânimo dos investidores, que fez a ação cair 20% em apenas um dia. A Apple atinge um novo recorde e fatura 90 bilhões de dólares no último trimestre. O Business revela quanto a venda de iPhones rendeu para a gigante americana em apenas 3 meses. A americana Darling compra a empresa catarinense Gelnex por 6 bilhões e 400 milhões de reais. Conheça a maior transação de negócios de consumo do Brasil este ano. E a rede hoteleira Hard Rock vai investir mais de R$1 bilhão em novos hotéis no Brasil. Vamos apresentar os detalhes desse negócio que vai movimentar ainda mais o turismo no país. Fica ligado, o Business está no ar. E olha, foi uma semana e, sobretudo, um trimestre, o terceiro trimestre, para ser esquecido nas gigantes de tecnologia. Google, Microsoft, Meta apresentaram resultados muito ruins. A Meta, aliás, foi a pior de todas. Antes de a gente mostrar aqui os resultados uma por uma, eu quero chamar a atenção dizendo que os resultados dessas gigantes e a importância que a gente dá delas aqui no programa, que também são as empresas mais valiosas do planeta, elas geram grande expectativa por conta da relevância, da importância dessas companhias. Qualquer movimento delas impacta a direção do mercado financeiro e não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Vamos começar com a melhor de todas, o melhor resultado até agora, que foi o resultado da Apple. Deixa eu apresentar para vocês como foi a Apple no último trimestre, o terceiro trimestre. A receita foi de 90 bilhões e 100 milhões de dólares, uma alta de 8,14%. Quero chamar a atenção que essa receita é um recorde na história da Apple. E lembrando sempre que receita é tudo aquilo que entra no caixa da empresa, de dinheiro mesmo, com a venda de um produto. Na verdade, a mina de ouro da Apple é o iPhones. Eu chamei aqui a atenção para 2 produtos da Apple. A venda de iPhones em apenas 3 meses gerou para a empresa 42 bilhões e 600 milhões de dólares, uma alta de 8,14%, ou seja, está aumentando a venda de iPhones no mundo. Mas o que mais chamou a atenção nesse balanço do último trimestre foi a venda de computadores, a venda de MacBooks. Ela rendeu para a empresa 11 bilhões e meio de dólares, uma alta muito surpreendente de 25%. O CEO, o Tim Cook, fez questão de dizer que a gigante está perto da temporada de festas, que isso chama atenção para qualquer varejista no Brasil e nos Estados Unidos e qualquer lugar do mundo, porque é um período em que as pessoas vão às compras em meio às comemorações, e esses produtos aqui da empresa, como iPhones, computadores, viram um desejo ainda maior para as pessoas. Tim Cook disse ainda que a empresa está empenhada em garantir a privacidade do usuário. Agora, mesmo a Apple indo na contramão do mau momento das empresas de tecnologia, a empresa fundada por Steve Jobs apresentou uma queda nas ações, refletindo esse ambiente delicado de todo o setor de tecnologia no mundo, que a gente vai abordar bastante aqui na edição do Business. Vamos voltar para uma outra empresa, vamos falar do Google. O Google viveu neste último trimestre o que a Netflix viveu no primeiro semestre deste ano. O que significa o quê? É o pior momento da década. Foi realmente o menor crescimento do Google desde 2013. Praticamente tudo veio ruim nos resultados financeiros do grupo. Fábio, mostra lá o resultado aqui, tá cheio aqui. O problema do Google foi lucro e receita. O lucro do terceiro trimestre foi de 13 bilhões e 900 milhões de dólares. Se a gente comparar
Com o ano passado, olha, teve quase 19 bilhões de dólares de lucro, uma queda de 26,5%. Quando a gente vai para a receita foi de 69 bilhões de dólares, teve alta, uma alta de 6%, mas o esperado era mais. O esperado era 70 bilhões e meio de dólares e na comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento foi de 41%, bem diferente do aumento de 6% desse ano, desse terceiro trimestre desse ano. Aí você pode perguntar, quais os motivos principais para a queda do Google, a queda da receita, a queda das ações? O que aconteceu? Bom, os números basicamente do Google são atribuídos a cortes de gastos de anunciantes. Por isso que esse lucro caiu quase 30% em um trimestre. O Google ele depende em grande parte de anúncios digitais. Isso vai desde o site de buscas ao YouTube. Falando nele, o YouTube registrou encolhimento nos anúncios, por exemplo. Agora, é preciso pontuar que o Google, ele não está dormindo no ponto, não. Ao longo do último trimestre, a gente, inclusive, eu acho que a gente abordou aqui no Business em edições passadas, o CEO da empresa, o Sundar Pichai, já dizia que precisaria cortar custos da gigante, citando desafios econômicos, como uma possível recessão no mundo, inflação crescente nos Estados Unidos, aumento das taxas de juros, que costumam complicar o mercado de ações no mundo. No mês passado, ele chegou a dizer que queria tornar a empresa 20% mais eficiente, o que deve levar a demissões. Hoje, o Google emprega 180 mil profissionais no mundo. É muita gente. Mudando de empresa, agora vamos falar da Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, que teve desempenho bem pior do Google e despencou no lucro do terceiro trimestre. Vamos ver como foi o resultado da Meta. A Meta, olha, eu até coloquei a cara aqui do Mark Zuckerberg, do fundador, que não está nada legal, ele realmente não está nada feliz. A Meta desabou nesse terceiro trimestre de 2022, ela teve um lucro aí de 4 bilhões e 400 milhões de dólares. Se a gente comparar com o mesmo período de 2021, ela teve um lucro de quase 19 bilhões de dólares, teve uma queda de 52% nos lucros, é muito relevante, decepcionou o mercado no mundo inteiro. Tal como o Google, a Meta, ela luta com um mercado de publicidade bem mais fraco em meio a uma desaceleração econômica mundial. Na última quarta-feira, quando o mercado em Nova York fechou e a Meta apresentou esse resultado, claro, apresentou vários outros números também, mas o que chamou a atenção do mercado foi muito essa queda de 52%. Quando ela apresentou esses resultados, já que é uma companhia de capital aberto, foi um caos para a empresa fundada nos campos da Universidade de Harvard. As ações da gigante caíram mais de 19%. Mark Zuckerberg, esse cara aí que não está nada animado, fundador da empresa, diz que a companhia faz mudanças significativas em todos os setores para operar com mais eficiência. A Meta enfrenta muitos problemas no caminho. Tem a situação da economia, né? Mas, sobretudo, uma crescente concorrência do rival aplicativo TikTok. E para piorar a situação, um importante investidor mandou dias atrás uma carta aberta à Meta com uma mensagem forte, muito direta. A empresa deveria parar de gastar dinheiro com o metaverso, que é a obsessão de Mark Zuckerberg. Na avaliação de Brad Gerstner, a Meta tem muitos funcionários e se move devagar para manter a confiança de quem investe na empresa. Com isso, um sinal amarelo acendeu em todo o mercado financeiro de que os investidores da Meta começaram a manifestar desconfiança sobre o desempenho da empresa. As ações da Meta, elas desabaram 61% só neste ano, e isso sem contar com a queda dessa última semana, desde que ela apresentou os resultados na noite de quarta-feira. Um ano que Mark Zuckerberg, sem dúvida, vai querer esquecer. E finalmente Elon Musk, o homem mais rico do mundo, assumiu o controle do Twitter,
Quem traz as últimas informações deste desfecho é o repórter Tiago Américo, direto de Boston, nos Estados Unidos. Tiago, já se sabe alguma coisa em relação ao futuro do Twitter? Eu sei que é muito preliminar, né? Ele anunciou na última semana, mas já se sabe mais ou menos como vai ser o futuro do Twitter sob a gestão agora de Elon Musk? Olá, Bruno, mais uma vez bom dia para você, bom dia para toda a audiência. Olha, as informações de bastidores pipocam aqui nos Estados Unidos, o mercado financeiro, o mercado também de comunicações, fica com informações apuradas minuto a minuto com o que pode acontecer depois dessa compra anunciada aí de 44 bilhões de dólares, mais de 220 bilhões de reais. O que a gente conseguiu de informações de bastidores é que o Elon Musk já vai fazer uma revolução logo de entrada. Fontes bem próximas dele disseram de que o diretor do Twitter já foi limado, já foi retirado por Elon Musk, mas também outras informações dão conta de que foi o próprio diretor do Twitter, que estaria lá desde 2012, que também pediu demissão. Outras informações também de bastidores dão conta de que o Elon Musk também vai demitir outros funcionários. A alegação dele é de que ele precisa de funcionários de confiança bem próximos a ele. Essa compra foi se arrastando, né? Foi iniciada em abril, depois o Elon Musk teve uma suposta desistência, as ações caíram cerca de 40% aqui nos Estados Unidos, houve uma intervenção da justiça americana e os bancos também cobravam uma resposta. Outra informação de bastidor do Elon Musk, será que ele ia conseguir fazer essa compra a tempo do prazo dado pela justiça norte-americana? Os bancos que estão investindo cerca de 13 bilhões de dólares por essa compra, e o Elon Musk teria prometido a eles que sim, que iria resolver isso dentro do prazo que era estipulado até às 16 horas, horário local aqui dos Estados Unidos, e foi o que aconteceu. Agora, o que pode fazer esse homem mais rico do mundo ainda é um mistério, mas ele prometeu uma série de revoluções. E na quinta-feira, além de muitas brincadeiras, ele já teria ido à empresa, junto com funcionários da Tesla, para fazer um reconhecimento, porque a ideia é de unir as empresas em um grande império, né, Bruno? Olha, Tiago, eu acho que a gente vai acompanhar durante muito tempo ainda esse desfecho e vai ter muito assunto ainda pra gente que cobre a área sobre Elon Musk e Twitter, um assunto, aliás, que no business a gente fala com muita frequência, porque como você bem falou, isso está se arrastando em abril, mas ele já começou a comprar as ações no fim de janeiro, ou seja, a gente está no fim de outubro. É um acordo, se eu não me engano, é um acordo mais controverso de 2022 e eu acho que vai ter muito assunto ainda pra gente falar. Tiago Américo, direto de Boston, muito obrigado pela presença aqui no Business, viu? Prazer todo meu. E olha, pessoal, vamos falar de uma transação que aconteceu aqui no Brasil, mas que envolve os Estados Unidos. A americana Darling, listada na Bolsa de Nova York, fez a maior transação de consumo do Brasil este ano. Ela comprou a empresa catarinense Gelnex por 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o equivalente a 6 bilhões e 400 milhões de reais. O que essas empresas fazem e por que a Americana pagou tão alto, tão caro para uma empresa desconhecida pelo grande público? Vamos lá, a Americana Darling é uma empresa que transforma resíduos de alimentos em produtos sustentáveis e por isso ela também é considerada uma produtora de energia renovável. É uma gigante com 250 fábricas em 17 países e basicamente ela reaproveita quase 15% dos resíduos da indústria de carnes no mundo em produtos como energia verde, diesel renovável, fertilizantes e rações. Já a brasileira Gelnex é uma das maiores fabricantes globais de gelatina e colágeno, com 4 fábricas no Brasil, uma no Paraguai e outra nos Estados Unidos e exportação para mais de 60 países. Os ingredientes dela são usados em suplementos, barras de cereais, bebidas lácteas, balas, comprimidos e produtos de beleza. Ela foi fundada na cidade catarinense de Itá, uma cidadezinha de apenas 7 mil habitantes e tem uma capacidade para produzir quase 50 mil toneladas ao ano de colágeno. A compra de uma empresa desconhecida, pelo grande público por um valor tão alto é um reflexo da grande disputa pela marca. A Darling desbancou as propostas de fundos de investimentos internacionais e também de gigantes do setor de proteína animal aqui do Brasil. O CEO da Darling, Randall Stuhl,
Ele reforçou a aposta na demanda específica de colágeno num cenário de forte crescimento global de demanda em produtos de saúde e nutrição. Ele disse ainda que o Brasil vai ter um papel muito relevante na alimentação da crescente população mundial, o que o torna um local privilegiado para o negócio de ingredientes especiais. E a WEG, a maior fabricante de motores elétricos do mundo, superou as expectativas e registrou um lucro de 1 bilhão e 158 milhões de reais no terceiro trimestre de 2022, uma alta aí de 42,5% na comparação com o mesmo período de 2021. A empresa, sediada em Jaraguá do Sul, uma cidade ao norte de Santa Catarina, que produz quase 2 milhões aí de motores por ano, diz que parte dos ganhos se deve pelo crescimento nos projetos de geração eólica e de transmissão e distribuição, assim como a continuação do bom desempenho do negócio de geração solar. No mercado externo, a demanda de equipamentos industriais para segmentos importantes como óleo e gás, mineração e água e saneamento continuou aquecida. E a Suzano, outra importantíssima empresa brasileira, anunciou a compra da marca de papel higiênico Neve e do negócio de lenços de papel da Kimberly-Clark, a Kleenex, no Brasil. Você pode perguntar, né? Por que essa gigante brasileira nacional na área de papel e celulose comprou essas duas marcas? Vamos lá, desde 2017, a Suzano atua no mercado de bens de consumo. Com a aquisição de agora, a empresa leva essas marcas, que são muito fortes, muito conhecidas do grande público, como a marca Neve, e uma extensa fábrica com capacidade de produção de 130 mil toneladas de lenços de papel, localizada em Mogi das Cruzes, o que aumenta em quase 80% a capacidade da Suzano no segmento. Além disso, leva duas fábricas na Bahia, uma no Espírito Santo, uma no Ceará e outra no Pará. O valor dessa compra não foi anunciado, mas o mercado especula que foi mais de 1 bilhão de reais. E a blindagem de carros no Brasil bateu recorde em setembro. A Carbon, por exemplo, domina o mercado de blindados e só no mês passado fez a blindagem em 421 carros, o maior volume de blindagem em um único mês na história. Com isso, a empresa deve ter um faturamento de 320 milhões de reais em 2022, um crescimento de 45% na comparação com 2021. No ano passado, o Brasil blindou 20 mil carros, uma alta de 45% na comparação com 2020, segundo a Associação Brasileira de Blindagem, a Abrablin. O país responde por mais de 70% dos carros blindados no mundo. É uma notícia, claro, que chama atenção, né? Que mostra de alguma forma como anda o sentimento da população quando o assunto é segurança em muitas cidades brasileiras, sobretudo para quem tem um poder aquisitivo mais alto, né? Estamos falando, afinal, de blindagem de carro que demanda um custo elevado. E olha, vamos voltar a falar das gigantes de tecnologia. Muita gente talvez vai saber de quem eu estou falando. Estou falando da Amazon. Vamos ver como foi o resultado da Amazon, por que a gigante aí de Jeff Bezos decepcionou tanto o mercado nessa última semana, ao terceiro trimestre da Amazon. O lucro da Amazon, ela teve lucro, a gente tem que sempre evidenciar, porque tem tanta empresa dando prejuízo, todas elas deram lucro, mas deram um lucro bem menor. O lucro da Amazon em 3 meses foi de 2 bilhões e 900 milhões de dólares, uma queda aí de 9,37%. Agora o problema foi aqui, viu? A projeção que a empresa de Jeff Bezos fez para o quarto trimestre desse ano, que foi de 140 bilhões de dólares. Já vou voltar para esse número aqui, porque eu quero registrar, que é importante isso, que a empresa voltou a lucrar, foi o que eu estava falando, né? Ela voltou a lucrar depois de 2 trimestres seguidos no prejuízo. Então isso é uma notícia boa. Mas o que causou a decepção dos investidores foi a piora nas projeções da empresa para o quarto trimestre. A receita prevista para a temporada deve ser de 140 bilhões de dólares, um número fantástico, né? É muito dinheiro, só que veio abaixo do esperado e abaixo do ano passado, que estava em 148 bilhões de dólares.
E se a gente olhar para o cenário geral desse gigante, desse colosso que é a Amazon, ela acumulou um prejuízo de 3 bilhões de dólares se a gente pegar de janeiro a setembro deste ano. Foi um caos na Bolsa Americana. As ações da Amazon essa última semana chegaram a recuar 20,5% após a divulgação desse resultado aqui, algo muito parecido com a Meta, quando ela divulgou o resultado também essa semana. Como eu falei, é um momento bem delicado para os gigantes de tecnologia e um trimestre aí de terror para a maior parte dessas empresas. Vamos falar agora da Microsoft. A Microsoft teve um desempenho um pouquinho melhor. O lucro da gigante de Bill Gates e de Paul Allen foi de... A gente tem essa arte aqui, né? Temos um lucro aqui, olha. Ela teve um lucro, a Microsoft, de 17 bilhões e 550 milhões de dólares. É uma queda, evidentemente, de 14,4%. O lucro caiu, mas o que desapontou aí, desanimou os investidores foi o fato de a receita de nuvem ter vindo mais fraca do que o esperado. A vice-presidente financeira da Microsoft, Amy Hood, diz que o resultado reflete um trimestre de encomendas robustas. Então, vamos ver, vamos aguardar aí. Foi um pouco melhor do que Meta e Google, né? A Apple está ainda na frente, mas a Microsoft está em segundo lugar entre as gigantes de tecnologia com melhor desempenho nessa última semana. Vamos falar agora do Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo, anunciou planos importantes. O banco vai levantar 4 bilhões de dólares em capital de um banco da Arábia Saudita e também de outros investidores para financiar uma retirada de Wall Street. A instituição também manifestou que quer ser um banco menor, um banco mais enxuto. E quando eu falo enxuto, vem cortes pesados. Infelizmente, por aí, cerca de 9 mil funcionários podem ser demitidos ao longo dos próximos 3 anos e com uma primeira onda de cortes de mais de 2.500 funcionários a partir dessa semana. O plano do Credit envolve ainda uma separação do banco de investimento em um negócio independente chamado CS First Boston. As mudanças de foco vêm junto a um quarto prejuízo trimestral do banco. A instituição teve uma perda de cerca de 4 bilhões de dólares no terceiro trimestre. O Credit Suisse enfrenta uma crise de confiança após uma sequência de apostas erradas nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, ela perdeu mais de 10 bilhões de dólares em investimento dos clientes em produtos de uma financeira inglesa que faliu. Teve uma outra aposta em empréstimos de bilhões de dólares em uma empresa de investimentos privados que, veja só, também faliu. No Brasil, o banco tem uma operação própria que inclui um banco de investimento e também uma área focada em gestão de fortunas, além de ser dono também de 15,8% das ações do banco Modal Mais. O sistema financeiro olha com lupa cada movimento do Credit Suisse, porque uma peça fora do lugar pode mexer com várias instituições financeiras do mundo. 7 bilhões de reais, esse é o valor que a rede hoteleira americana Hard Rock vai gerar no Brasil. O Brasil, aliás, é o primeiro país da América do Sul a receber a conhecida marca que já vem com 8 empreendimentos, hotéis em lugares diferentes. As cidades brasileiras escolhidas foram Fortaleza e Jericoacoara no Ceará, Ilha do Sol e Foz do Iguaçu no Paraná, São Paulo capital, Campos do Jordão em São Paulo, Recife em Pernambuco e Natal no Rio Grande do Norte. Quem está por trás dessa vinda é a incorporadora brasileira VCI. E por isso nós vamos receber em nosso estúdio o presidente da VCI, o Samuel Sicchiorelli. Samuel, obrigado em primeiro lugar pela presença aqui no nosso estúdio. É um tremendo investimento. Queria que você contasse aí como é que vai ser, como vão ser esses hotéis, são 8 hotéis no Brasil, vão ser hotéis grandes, e também queria saber que você que está à frente aí do negócio, como é que está a receptividade dessa empresa conhecida que é a Hard Rock em chegar no Brasil? Bom, os empreendimentos são hotéis 5 estrelas, todos eles. A maioria deve girar em torno de 500 apartamentos, exceto São Paulo, que vão ser 220, todos os outros são resorts. Nós vamos ter bastante equipamento dentro dos hotéis, né? Então nós estamos falando aí de 3 restaurantes, bares, uma vasta área de entretenimento, como é o padrão da marca. E a gente já tem hoje
14 mil clientes hoje no Brasil através do sistema que a gente vende, que é o sistema de multipropriedade. Então você pode ser proprietário de um Hard Rock Hotel aqui no Brasil, né? Então essa é a grande E como é que foi a receptividade aí do Hard Rock em vir para o Brasil? Olha, o Hard Rock está em 77 países e aí o Brasil era realmente eles tinham uma dificuldade de vir pelo tamanho do Brasil e nós fizemos uma parceria interessante com eles, onde a gente faz toda a parte do desenvolvimento imobiliário do hotel e a Hard Rock vem operar os equipamentos posteriormente. Então, foi um casamento bem interessante, né? A gente cuida da parte de construção e venda dos apartamentos e a Hard Rock cuida de toda a operação do hotel dali para frente. Deixa eu chamar a atenção aqui do nosso público. Os empreendimentos da Hard Rock no Brasil, eles vão ser comercializados de uma maneira um pouco diferente, que é no modelo de multipropriedade imobiliária. Eu queria que você explicasse o que é isso, porque realmente é diferente. É quase inovador aqui no Brasil, né? O que é isso? Isso foi uma lei que saiu em 2018, dezembro de 2018, e essa lei permite que você divida o apartamento em até 26 proprietários. Então, qual é o Posso comprar uma cota, então? Você compra uma cota, essa cota te dá direito a 2 semanas para o resto da sua vida, dentro do empreendimento que você escolher, com matrícula registrada em cartório, então você tem a segurança do investimento do imóvel. Você vai estar num equipamento 5 estrelas sem gastar todo o investimento. Então, qual é o racional disso? Se você tem... para que imobilizar 2 milhões de reais numa segunda propriedade, numa segunda residência, se você só usa isso 15 dias por ano? A média mundial é 17 dias por ano. Então, a lógica é essa. Você paga uma parte, uma fração do todo e usa aquilo para o resto da vida. E você tem ainda algumas vantagens com relação a isso. Você pode usar o seu hotel que você comprou, você pode fazer intercâmbio para 4.300 hotéis, então toda a rede Hard Rock mais 4.300 hotéis, e você pode colocar no pool para a Hard Rock operar esse hotel e você receber uma receita desse investimento. Mais ou menos quanto está o valor assim de uma... quando você fala em 2 semanas, é um tempo já determinado? São 2 semanas? São 2 semanas. O racional disso é o seguinte: o ano tem 52 semanas, você pega 26 proprietários, cada um com direito a 2 semanas. Lógico, você tem proprietários que compram mais do que 2 semanas, se ele tem mais dias de férias. Você vai aumentando a sua cota, Você né? aumenta, cada cota te dá direito a 2 semanas. Eu imagino que deve variar o valor até pelo local que o proprietário aí escolher, né? De Fortaleza, Jericoacoara, São Paulo, capital aqui. Mas mais ou menos, se a gente pegar uma média, quanto é uma cota? Eu quiser comprar agora com você 15 dias. Mais ou menos 120 mil reais. 120 mil reais. Você parcela isso em 60 vezes no seu cartão de crédito. A multipropriedade imobiliária é uma coisa que realmente está pegando no mundo em outros setores, né? Você vê que tem avião, as pessoas locando aí, fazendo infração, avião dividido em 8 pessoas. Tem outros setores fazendo isso também, navio, né? Exato. Iate. Exato. É uma tendência mundial, porque não faz muito sentido você imobilizar muito recurso, né? Então, o que antigamente era algo que poucas pessoas tinham acesso, com essa questão do compartilhamento, você democratizou um pouco mais esse acesso, né? Então, assim, muita gente não teria condição de ter uma segunda residência de 2 milhões de reais. Mas com a multipropriedade, você paga lá 120 mil, parcela isso, você tem a condição de ter uma férias 5 estrelas. E vocês já mapearam, por exemplo, o perfil de quem vai investir nisso? E eu posso só investir, eu posso só usar para lazer e também locar para um terceiro? Você pode, é um imóvel que fica sua propriedade, isso está registrado em cartório. Você pode usar, pode emprestar para algum amigo ou para algum parente, para quem você quiser. Você pode fazer um intercâmbio, então você deposita a sua fração e vai viajar. Então vamos imaginar que você cansou daquele destino. Você pode viajar para outros 4.300 hotéis no mundo sem pagar diária, né, que é uma grande vantagem. E a outra coisa que tem um outro perfil, que é o cara que compra essa propriedade para fazer o investimento. Então ele não vai usar e não vai viajar e vai deixar para a Hard Rock explorar isso como hotel
e ele vai ter um rendimento mensal nesse investimento. Muito bem, uma grande novidade vindo aí do Samuel, que veio aos nossos estúdios para contar aí que a Radioc vai chegar no Brasil com 8 hotéis em variadas regiões. Os primeiros lançamentos são para quando, Samuel? O ano que vem a gente lança 2 hotéis o ano que vem, Ilha do Sol, que é no Paraná, mais ou menos 30 quilômetros de Londrina, e Fortaleza também, o lançamento é o ano que vem. E depois você já tem uma programação Depois tem São Paulo na sequência, depois a gente vai lançar Jeri, Campos do Jordão, aí é basicamente um hotel, inaugurando um hotel a cada ano. Muito bem, grandes novidades hoteleiras no nosso país. Obrigado mais uma vez pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço. E a gente encerra a edição do Business parabenizando pelo aniversário de 1 ano da TV. Este programa, aliás, esteve desde o começo da programação da emissora, o que nos deixa muito feliz. Muito sucesso e vida longa à TV Jovem Pan News. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela confiança e a audiência de sempre. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News. Regenerar. Dar nova vida a algo. Permitir uma nova existência. Formar. Ou formar-se de novo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar, desenvolver ou realizar novamente, ressurgir de um jeito melhor, regerar, gerar outra vez. Nós existimos para transformar, nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A, porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental.